Olá, aqui é o planejador Admilson. Olha, hoje eu quero compartilhar uma história real, um caso que eu atendi e que ensina uma lição financeira muito, mas muito poderosa. É sobre como, às vezes, um problema que a gente não controla nos coloca numa sinuca de bico, mas também sobre como um bom diagnóstico financeiro pode mostrar uma saída que a gente nem imaginava que existia. Tudo começou com esse desabafo. Foram as palavras exatas de uma cliente. Dá para sentir o peso disso? O lugar que era para ser o seu refúgio, o seu lar dos sonhos, de repente vira uma fonte de estresse, de angústia e por um motivo totalmente fora do controle dela. Foi essa perda da paz que deu start para uma crise enorme, não só financeira, mas emocional também. E essa situação, nos leva a uma pergunta que serve para todo mundo. Quantas vezes uma coisa que vem de fora, sei lá, um problema no trabalho, uma questão na família ou, como nesse caso, um vizinho barulhento, não nos obriga a repensar a vida financeira inteira? A primeira reação é quase sempre aquela de pânico, de procurar a saída mais rápida. Então, vamos lá. Vamos entrar no primeiro ato dessa jornada. É aqui que a gente conhece a protagonista da história e o conflito que virou de cabeça para baixo todos os planos dela de ter uma aposentadoria tranquila. O cenário era esse aqui, ó. Uma senhora de 71 anos, aposentada, vivendo no apartamento dela, quitadinho, sabe? Aquele lugar que ela amava. E aí, do nada, abre um comércio super barulhento bem na frente. A vida ali ficou insuportável. A única saída que ela conseguia enxergar era vender o imóvel. E só de pensar nisso, abriu uma porteira de preocupações. Como eu vou continuar ajudando minha família? E aquela viagem dos sonhos, já era? O sentimento era de ansiedade pura. E é no desespero que moram as piores decisões, né? As primeiras ideias que surgem são, na maioria das vezes, as mais impulsivas. Vamos dar uma olhada nas soluções que ela pensou primeiro, que são verdadeiras armadilhas financeiras. Parecem resolver na hora, mas lá na frente criam um problema ainda maior. As duas primeiras ideias dela foram essas. A primeira é pegar um consignado, algo em torno de R$30 mil, para fazer uma viagem. Basicamente, fugir do problema. Só que o custo oculto disso é devastador. É uma dívida com juros altos que ia comer uma parte importante da aposentadoria dela por anos, tirando toda a liberdade financeira. A segunda ideia, gastar uma grana em reforminhas no apartamento, para tentar valorizar para a venda. Outro erro clássico. Esse dinheiro quase nunca volta, porque quem compra sempre quer deixar o imóvel com a sua cara. No fim das contas, eram duas soluções que só iam cavar um buraco financeiro mais fundo. Mas é aqui que a história muda. Chegamos no coração da nossa análise, o ponto de virada. É o momento em que a abordagem da medicina financeira TM entra em campo para mudar totalmente a perspectiva, para mostrar que entre sofrer em casa e vender o patrimônio existia uma terceira opção, uma opção muito mais inteligente. Ok, vamos mergulhar nisso. O que a gente fez foi apresentar um plano de tratamento, em 3 passos bem diretos. Primeiro, a viagem para ter paz usa uma parte da reserva de oportunidade que ela já tinha guardada. Reserva é para isso, gente, é para garantir qualidade de vida. Segundo, o imóvel, nada de gastar um centavo com reforma que não ia ter retorno. E terceiro, a grande virada de chave, a ideia central. E se, em vez de vender, ela simplesmente alugasse o apartamento? E o que é genial nesse slide é a lógica por trás da sugestão. Pensa bem, o problema do barulho pode ser temporário. Um negócio abre, mas também pode fechar. Ao alugar o apartamento dela e morar em outro lugar também de aluguel, ela resolvia o problema da paz imediatamente, passava a ter uma nova renda e, o mais importante de tudo, ela preservava o principal ativo que ela tinha. Ela ganhava flexibilidade. Agora, vamos ver o resultado. Essa mudança de olhar não gerou só um plano financeiro novo, gerou uma transformação emocional. A cliente, que chegou se sentindo presa, sem saída, de repente viu um caminho claro, um plano que ela conseguia executar. E isso aqui ilustra perfeitamente o verdadeiro valor de um bom planejamento. Não é sobre planilhas, não é sobre gráficos, é sobre transformar angústia em alívio, confusão em clareza. É devolver para as pessoas o controle da própria vida, a paz de espírito que ela ganhou. Esse foi o maior retorno sobre o investimento que esse plano poderia dar. Então, o ponto crucial é: qual é a grande lição que fica dessa história toda? Para mim, esse caso resume de uma forma perfeita a filosofia central da medicina financeira. A lição se resume em um conceito: flexibilidade estratégica. A gente se prende muito na ideia de que a melhor decisão é sempre a que dá mais lucro imediato. Mas, na vida real, a decisão mais inteligente costuma ser aquela que mantém as portas abertas, que preserva nosso patrimônio e as nossas opções para o futuro. É a decisão que protege a nossa paz.
E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Será que existe alguma decisão complexa na sua vida agora, onde a solução mais óbvia, aquela que está na cara, simplesmente não parece a melhor? Talvez, assim como foi nesse caso, exista uma terceira via, uma opção mais estratégica que ainda não foi pensada. Para quem se identificou com essa história e está buscando essa mesma clareza, um diagnóstico financeiro pode ser o primeiro passo. Muito obrigado por acompanhar essa análise e até a próxima.